Bem-vindo! Nesse vídeo eu vou explicar para você o que é a neurose, o que é o neurótico, baseado no Carl Jung, e também vou dizer para você, vou trazer um manual de doenças mentais tradicional, para que você tenha clareza a partir de então e que você não fique olhando as 1001 classificações que nós temos na internet ou através do DSM ou do CID, que são as mais contemporâneas. Assim você vai entender como que funciona esse processo, vai entender a diferença e vai poder ter uma clareza interna para poder seguir em frente e ver o que você precisa trabalhar de fato. Vamos a elas. Trago a você em particular 2 livros. O primeiro deles é a Psicologia do Inconsciente, o número 7.1. Essa é a obra completa do Jung, são mais de 35 livros. Esse livro vai tratar não só ele, mas principalmente ele tem uma definição interessante que eu vou trazer para você. E vou utilizar este livro do Guido Palomba, Decadência da Psiquiatria Ocidental, onde ele traz uma classificação que é a classificação moderna, não a contemporânea, onde ele tem menos classificações e divergências e características para trazer um comportamento mais linear, que você possa diferenciar as doenças, mas sem entrar em uma paranoia de descobrir os exatos detalhes. Às vezes você acaba se perdendo muitas vezes nessas classificações. Então eu vou trazer alguns highlights aqui do livro. Eu quero começar primeiro fazendo uma diferenciação da teoria geral do Freud e até do senso comum, de que são os traumas que fazem a gente sofrer. E o Jung ele tem uma visão muito mais holística, muito mais abrangente disso. Ele descobrir no sentido de tirar o véu, de que o trauma na infância pode ser um preâmbulo, mas não a patologia. Então muitas vezes o nosso senso comum diz o seguinte: eu tenho um trauma de infância, esse trauma de infância que me faz ser assim, Por exemplo, sei lá, meu pai me bateu um dia e agora ele usou um cinto e agora eu tenho essa fragilidade, eu tenho essa questão emocional, ou minha mãe brigou comigo, minha mãe me tratou mal, enfim. O Jung ele traz a consciência, e isso está muito alinhado com o TCC, e o que é bem interessante, porque quando você tem várias verdades em vários frentes alinhadas, é sinal que você está diante de uma verdade muito próxima daquilo que a mente humana pode conceber. E você alimenta esse trauma todos os dias. Basicamente o que o Jung vai falar é o seguinte: você está alimentando esse trauma todos os dias e está revivendo ele todos os dias. Portanto, ele já não é mais a questão da sua mãe, mas aquilo que esse impacto traz dentro de você todos os dias. Se você mexer nisso, você consegue seguir em frente. E não é só isso, então ele vai além, Ele vai dizer que é o seguinte: o trauma é uma oportunidade do inconsciente ignorado se manifestar. Então é como se fosse um vulcão, Você olha o vulcão e quando ele está em erupção, existe muitas coisas por dentro para aquele vulcão encontrar aquela saída e ocorrer aquela erupção. Então o vulcão ele encontra o caminho traumático, aquele que já houve um trauma, que já houve um buraco, e ele encontra aquela saída para aquele magma poder se manifestar. Só estou utilizando uma analogia para você entender melhor. Então o trauma, imagina a seguinte situação: imagina um rio, e você vai lá e coloca uma pedra gigante nesse rio. Esse rio é o seu rio da vida. Quando você coloca essa pedra gigante no fluxo do rio, ela vai começar a represar e alagar os redores. Quando ela começa a alagar os redores, ela começa a alagar raízes e nascentes que antes não estavam secas, Filamentos desse rio que estavam secos. Então, esses são os traumas que começam a ser revividos. E você começa a olhar para esses traumas, olhando, nossa, mas esse é o problema, porque eu estou sentindo esse sintoma, eu estou sentindo essas coisas. E você começa a tratar esses rios adjacentes, sendo que o que você deveria fazer é tirar a pedra do rio, para que o fluxo de água volte a acontecer e automaticamente todos esses problemas acabam sumindo. Esse é até uma própria escrita do próprio Jung, esse exemplo. Abre aspas: o neurótico é apenas um caso específico de pessoa humana em conflito consigo mesmo, tentando conciliar dentro de si natureza e cultura. É um conflito da humanidade inteira. A neurose representa uma tentativa frustrada do indivíduo de resolver dentro de si um problema universal. E isso aqui vai muito de encontro com o que ele enxerga na psicologia das nações, na psicologia da humanidade, da sociedade, de forma mais abrangente, que todos nós sofremos um drama contemporâneo. E a gente acha que só a gente está sentindo aquilo, porque a nossa experiência é individual.
Então, qual é o drama contemporâneo? É o drama do paganismo versus o cristianismo, é o drama do bem contra o mal, da matéria contra o espiritual, é o drama do primitivo com a tentativa de civilização da humanidade. Esse drama acontece o tempo todo em nós. O fato de Deus ter morrido, né, simbolicamente para o homem moderno, abriu uma série de dificuldades para ele compreender moralmente falando a vida. Então a gente vive esse drama de não entender bem o que a gente deve fazer, se a gente deve seguir as nossas pulsões, a nossa vontade de poder, as questões mais carnais, ou a gente deve seguir um caminho mais moral, mais ético, e aí a gente se sente burro, ou a gente se sente um animal. Então essa dualidade acontece dentro de nós o tempo todo. A neurose é uma cisão interna. Os extremos devem ser evitados porque provocam a suspeita do contrário. Então o que acontece é o movimento pendular. As pessoas, infelizmente, fazem isso o tempo todo. Elas são de esquerda, agora elas são de direita extrema. Quantas vezes você já vê isso? E vice-versa. Porque o mundo traz uma aceleração extremista de determinado lado que vai provocar uma reação de igual intensidade do outro lado para poder equilibrar a balança. Porque esse conflito é um conflito de equilíbrio mental no final do dia. E as pessoas não entendendo que esses conflitos são do inconsciente coletivo, acabam incorporando como si próprias sem conseguir entender e assimilar. E aí você vira refém de uma massa. E aí você precisa comprar um pacote ideológico para poder viver, para poder ter uma estrutura linear na sua mente, poder sobreviver com coerência, sem ter essa cisão interna. Só que isso infelizmente, colocar a poeira para debaixo do tapete, ela não resolve, ela apenas apazigua. Esse é um dos dramas que nós vivemos atualmente. Pois bem, chegamos aqui. O desejo inconsciente é infantil. Um desejo que vem da infância. O neurótico tem a alma de uma criança. Quer reprimir-se por um lado e libertar-se por outro. A este conflito damos o nome de neurose. Portanto, ele classifica muito bem aqui a neurose. É um conflito entre o infantil, né, que você reprime, porque você se torna adulto, você tem que reprimir aquela infância que você viveu, né, todos aqueles instintos, e aí você quer se libertar por um lado e reprimir-se por outro. É esse conflito que a gente classificou aqui. Se esse conflito fosse consciente, ele coloca aqui, não daria sintomas neuróticos. Portanto, esta é a solução. Perceba muito bem, se esse conflito fosse consciente, não daria sintomas neuróticos. Então, perceba, se você conscientizar esse conflito, você cessa a neurose. Tão simples quanto isso. Parece simples, muitas vezes pode ser complexo, mas é algo profundo. A profundidade muitas vezes ela é simples, mas ela é profunda. São coisas diferentes. Então, analise isso dentro de si, veja se existe esse conflito, com certeza existirá, porque a gente está em extremo descontrole atualmente. Acho que todos nós vivemos essa epidemia mental, né, de certa forma. E se você conscientizar, todos os dias você vai ver e vai sentir uma melhora já dessa neurose. Existe um outro passo, inclusive eu fiz um outro vídeo sobre as 6 camadas da cura da mente, baseado no Jung, no TCC, você pode dar uma olhada aí no canal. Para a gente finalizar, não ficar esse vídeo muito longo, eu vou falar sobre a classificação. Então essa classificação atual que eu vou trazer para você, ela é utilizada no jurídico, tá? Esse é um psiquiatra forense, e ele traz para a gente, ele desce o pau aí na psiquiatria moderna, né, que busca vender medicamentos, e ele faz uma outra classificação que não é ele que inventou, é uma classificação bastante antiga e que funciona muito bem. Ele classifica entre doenças mentais mesmo, perturbações da saúde mental e desenvolvimento mental retardado. São essas 3 classificações principais. Então, se você é um neurótico, você entra nas perturbações da saúde mental. Tá? Importante que você perceba. Aqui você vai ter a toxicomania moderada, ou seja, se você tem uma dependência alcoólica, drogas, jogos, você vai entrar aqui. Você vai ter o alcoolismo moderado, tá? Que vai estar aqui. E você vai ter a condutopatia, tá? A condutopatia, ela é uma classificação do psicopata, que ele é um perturbado da saúde mental, mas ele não é um doente mental. Então ele está nesse limbo. E ali você vai ter o borderline também, como condutopatia, tem a parafílica, a búlica, antissocial, fanática. Mas principalmente aqui a neurose, você tem uma classificação dentro das perturbações da saúde mental, você tem a classificação neurótica, tá? Você pode ser um neurótico obsessivo-compulsivo, histérico, né, que é aquele formato exagerado, fóbico, estresse pós-traumático, que é bem específico, psicossomática,
angústia, síndrome do pânico, distúrbios alimentares, dismorfia corporal, hipocondríaca, neurastenia e não especificada. E você vai ter também o distúrbio humoral, que daí envolve a questão de humor, né, que é a hipodepressivo ou hipomaníaco, ou o misto, que no caso seria a bipolaridade. Tá? Então tá aqui. Tá muito, muito bem classificado. E normalmente ele diz que você pode ter uma primária e uma secundária. Então você pode dizer, você tem uma neurose de caráter hipocondríaco com psicossomatismo, né? Normalmente a primeira é a mais forte. Pois bem, essa classificação serve para te ajudar a você, na busca do seu entendimento, né, de você tentar se entender. Posteriormente vou fazer um vídeo somente sobre essa classificação, tá? Para que você entenda um pouquinho melhor quais são as especificações das neuroses, porque você consegue se identificar muito claramente dentro dessas características. A classificação atual do DSM, que envolve o transtorno de ansiedade generalizada, a questão da depressão, borderline, o autismo tem estado muito em voga, o TDAH, a bipolaridade com suas duas vertentes principais ou 4. Então, fica muito complexo e você cai na linha de quando você não tem clareza, você quer buscar a solução e você vai para uma linha errada no meu entendimento. Portanto, espero que eu tenha esclarecido um pouquinho do que é a neurose e qual que é a classificação moderna, para que você sinta um pouco mais de clareza e segurança daquilo que você sente e para você ver que não é nenhuma loucura, que você pode ficar tranquilo que isso é extremamente natural do ser humano, que você vive um drama da humanidade completa e que você pode cessar isso dentro de você, se você olhar um pouquinho mais profundo, além do comportamento, além do ambiente, você também pode olhar um pouquinho nesse pequeno livre-arbítrio que existe dentro de nós, onde a gente consegue conscientizar os conteúdos do inconsciente e entendê-los. Assim, dando atenção a eles cessam os problemas e nós podemos viver mais tranquilamente. Fiquem bem, até o próximo vídeo.